Sormani participa do placar aberto do Rio e dá show. Joga na cara dos Enzos que ele estava certo o tempo todo, que o segundo clero da Europa é inferior aos grandes brasileiros, e ele pede aspas para ele mesmo. Gregory e Marlon Freitas são a dupla de volantes mais eficientes do futebol brasileiro e nunca tiveram chance na seleção. Eles são muito melhores que o Joelinton. Então, recado dado, o Ancelotti convoca o Gregory e o Marlon. Eles são brabos. Vamos aqui assistir a ESPN, que foi na loja do Fogão, em General Severiano, falar com o torcedor, e também ao placar aberto, com muito sobre Botafogo e PSG. Esse jogo histórico. E tem muito vídeo ainda pra gente se deliciar com esse jogo. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, porque ativando o sininho você recebe os avisos de todos os vídeos que vamos jogar aqui hoje, ontem, amanhã. Muito vídeo ainda, tem muito conteúdo aqui acumulado para eu fazer corte para vocês. Vambora, depois a gente conversa. Não esqueci do vídeo mostrando cada um dos comentaristas que desprezou o Botafogo, que falou que ia ser 8, que ia ser 10 pro PSG, e agora tá aí, fazendo cara de paisagem, fingindo demência. Tô ligado em vocês, o vídeo vai sair, bora lá. Galera, eu falei pra você que ela vai ficar tranquilo, André, você não acreditou em mim, cara. Eu falei quantas vezes? Eu acho que ele não tá tranquilo até agora. Ainda não acalmou. Eu não tô descansado, eu não tô tranquilo, eu tô trêmulo ainda. Ó, você tinha assinado 1 a 1, tá? Tinha. Você tinha assinado. Manda pra FIFA. Vou mandar trocar o resultado. Não, faça isso. Quando acabou o jogo, eu mandei a mensagem. Você, como representante oficial do Botafogo, aceitou. Você já mandou lá fazerem me dar uma medalha lá, aquele Vão te negócio dar, de olha só, botafoguense honorário. Eu quero mandar, Ilan, até um abraço pro perfil Somos Botafogo, porque puseram no ar o corte do Ilan falando que o Botafogo empataria em 1 a 1. Botaram? Quem? E a Placar colocou no ar lá, né? O corte, você falando que tinha jogo, que o Botafogo empataria. E alguns torcedores que não são do Botafogo, são de outros clubes, ironizaram, debocharam. E hoje eu acordei e tinha uma mensagem do perfil Somos Botafogo para cada resposta mal criada que deram pra gente lá. E ele lá tirando onda. Um abraço para esse perfil. O Ilan estava certo? Quase, porque ele ainda foi pessimista. Falou do empate. Eu ficaria mais tranquilo se falasse 1 a 0. E pra hoje eu tinha falado também 2 a 1 Flamengo, ainda fui pessimista também. A gente não contava com a expulsão. Eles criticam, É verdade. Eles criticam a gente. Fala, o Ilan, esse velho gagá. Sormani, cadê você, Sormani? O Sormani sabe do que eu tô falando, né, Sormani? Que prazer. Vou sentar aqui. Você pode velho gagar é comigo. Eu vi. Eu tô te imitando. Eu vi você falando isso no começo hoje, lá do Opinião Placar. Sormani só fala merda, é o velho gagá, não é? Mas eu ouço uns troços desses de vez em quando também, Sormani. É que eu sou do teu time, nisso aí, né? Não em tudo. Nisso aí a gente é do mesmo time. Que futebol europeu o quê, rapaz? Tal de Cucurella lá do Chelsea, rapaz. Isso não joga no time de garçom do aterro do Flamengo, Não joga. Sormani. Sem instrumento, com certeza. Cucurella é instrumento de alguma coisa. O cara meteu um cabelão lá, meu irmão. É percussão. Entendeu? Meteu um cabelão, parece o guardador da Praia de Botafogo. Mas joga muito, tá no Chelsea. Que isso, rapaz? Respeita, cara. E aí, Sormani? Concordo. Pelo amor de Deus. Um abração para você, para o André, para o Fabiano, para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Aí eu sinceramente, há muito tempo, eu não engulo esses negócios aí, de ficar babando para esses caras, entendeu? Especialmente, a gente vê os jogos, gente. O Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio, Pontos de Paiva, ele falava assim, não tem estatística que vai me convencer o que os meus olhos me contam. Não tem. Então, essas pessoas, hoje em dia, são muito apegadas à estatística, a número, à internet, à rede social, etc. e tal, e deixam de olhar. Vou falar uma coisa para vocês. Se tiver um período de seca na Inglaterra, e tiver uma crise hidráulica, não tem campeonato, porque eles só jogam campo molhado. Eles não sabem jogar bola. Se não tiver molhado o campo lá, eles não conseguem jogar. E para eles jogarem futebol, eles não têm a essência do jogo. O drible, a improvisação, o instinto, o QI. A gente vê o campeonato, gente. São jogos enfadonhos, chatos pra burro. Não tem drible. Esse tal de De Bruyne não deu 4 dribles na vida dele. 15 anos de carreira. Só passe. Pum, domine e passe. E os caras babam pra isso. Eu sou da época que os caras dominam. Por isso que era mais difícil jogar bola no passado. Porque no passado você tinha espaço. Se você não soubesse jogar bola no passado, você passava vergonha. Hoje em dia não. Você mata e toca. Hoje é muito mais fácil jogar futebol.
com esses gramados, teta, essas chuteiras que parecem sapatilhas, camisa que não pesa, suplementos alimentares, preparação que hoje se tem antigamente no time. Imagina, gente. Imagina Pelé ia fazer 5.000 gols hoje, Sormani. Ia fazer o Pelé fazia 5.000 gols, lógico. O Garrincha ia driblar hoje, Sormani? Garrincha ia driblar hoje? Garrincha ia driblar hoje? Garrincha. O Garrincha ia deitar e rolar. Garrincha ia deitar e rolar. Imagina o Jairzinho jogando hoje. Pelo amor de Deus, Tostão. Tem dó, pô. E a molecada de hoje, não, o pessoal não gosta de falar, o velho tá falando de novo lá. É o seguinte, a molecada de hoje não sabe o que é futebol. O que é o futebol na sua essência. É claro que eles sabem o que é futebol. Eles estão vendo. Mas eles assistem muito pelo videogame também. E aí eles se deixam levar pelos cucurelas da vida. Que é um jogador medíocre. Você viu o Doué ontem, o jogador do Paris Saint-Germain? O Doué, com 10 minutos, tá dando toquinho de calcanhar. Eu falei, o quê? Irmão, tu vai ali na pelada, na praia do PP, que você conhece bem ali, Soma. Tem 15 caras que fazem melhor que aquilo ali. Quem deu chapéu foi o Alain. Na porta da Central do Brasil, ali no metrô da Central, tem uns caras fazendo uma coisa muito melhor que aquilo ali. Aí o cara deu um toquinho de calcanhar e achou que joga futebol. Tinha um moleque fazendo altinha na praia. E a gente é obrigado a dizer que o cara é craque agora? Desde quando? Exatamente. São ruins. Não, o time é ruim. Nada disso. Ninguém tá falando. Ninguém é idiota aqui. Não jogam bola. Né? Mas agora os caras viraram uns ETs e a gente não sabe jogar bola. É isso? Porque exatamente. É isso que tá sendo vendido todos os dias. Pra mim, eu não sou especialista em futebol europeu. Mas eu tô vendo os jogos, cara. Eu estou vendo os jogos, porra. Lógico. Essa farsa midiática chamada Champions League, Premier League, Bundesliga, que tem nome de puteiro. Bundesliga não é nome de puteiro? É nome de puteiro. Onde você vai? Eu vou na Bundesliga. Sabe quem é o dono lá da Bundesliga? Sabe quem é o dono? É o Cucurella, amigo. O Cucurella é o dono lá da Bundesliga. Quem é o dono lá? Teu amigo é o Cucurella. É meu chegado. Vai dormir. Vai dormir. Aí nós estamos vendo agora o enfrentamento desses times. Gente, eu já falei aqui várias vezes, torno a dizer, Flamengo e Palmeiras da Premier League não acabam abaixo do quarto lugar. Não acabam. E podem bater campeão várias vezes. Não acabam abaixo de quarto lugar. O Chelsea foi quarto, né? Uma prova foi o jogo de hoje, né? Exatamente. Gente, o Flamengo engoliu o Chelsea. Atropelou. Engoliu. Não, foi melhor que o primeiro último minuto. Primeiro último minuto. Sim. Na hora que saiu o primeiro gol, eu falei, cacete, gente, não é possível. O Flamengo dominando o jogo completamente. Esse vacilo ali do Wesley, que tentou fazer um passe, podia ter dado um bico na bola, mas é um jogador de qualidade. Ele tentou o passe ali pro Pulgar, não deu certo. Aí saiu o gol. Falei, mas tudo bem. Eu tava vendo o jogo, falei, tudo bem. Ele vai empatar e ainda vai virar. E não deu outro. Aliás, hoje de manhã, na Opinião Placar, eu falei, hein? 3-1 pro Flamengo. Eita, você acertou o placar? Você tá numa fase boa aqui, viu? Sabe o que o sistema defensivo do Botafogo falou pro Paris Saint-Germain ontem? Acesso negado. Aqui não. Você quer ver um negócio? Você quer ver um negócio? No placar, no Opinião Placar, eu falei, não, o Flamengo vai ganhar, tá? Os caras, aí mandaram uma mensagem lá. Flamengo não ganha do Central Córdoba, vai ganhar do Chelsea. Falei, cara, é mais difícil jogar com o Central Córdoba do que com o Chelsea. Porque esses caras jogam todinhos na defesa, todinhos atrás, fechadinhos, compactados. É duro jogar. O que fez o Botafogo ontem? Exatamente isso. Por quê? O Botafogo não tinha armas para jogar de um outro jeito. E é legítimo que o Botafogo fez. Totalmente. Faz parte do jogo. Se o Botafogo tivesse um orçamento igual ao do PSG, muito provavelmente ele teria outros jogadores e aí ele jogaria francamente. O que ele fez? Se fechou, foi letal no único contra-ataque. No outro não, teve mais no segundo tempo teve uns 2 ou 3. Exatamente, foi letal naquela bola com o Igor Jesus, fez o gol e se defendeu. O Luiz Henrique, depois do jogo, falou: eu nunca vi um time que se defendesse tão bem como o Botafogo. E é isso aí, gente, é isso aí. O PSG foi para esse jogo de ontem com 19 partidas consecutivas marcando gol. Não deixava de marcar um gol a 19 jogos. E não fez gol no Botafogo, amigo. O último jogo tinha sido contra o Liverpool, fora de casa, se eu não me engano, lá na Inglaterra, 1-0 magrinho também. Assim, e não fez gol no Botafogo. E a gente não pode dizer, o John fez defesas milagrosas. Foi nada disso. Não fez gol e não chegou muito perto de fazer gol. O Botafogo finalizou mais em direção ao gol. 4 no gol. O Botafogo teve 4 finalizações e 4 em direção ao gol, né? Foi tudo certinho. Tudo eficiente. E eles tiveram muito mais finalizações, só que só 2 em direção ao gol. Né? Uma no início com o Kvaratskhelia. A primeira foi logo... A primeira foi fora da área. Fora da área. E a de falta ali, a bola bateu em alguém, bateu no John também. Eles ganharam 4 jogos, aliás, perderam 4 jogos sem fazer gol na temporada. Um pro Bayern de Munique, um pro Liverpool, um pro Arsenal e um pro Botafogo. Olha só. O tamanho dessa vitória. Ô, Sormani,
matar um dia difícil pro pessoal que fala, não, mas eles não querem saber, eles estão lá de férias, não querem saber de nada. Vai falar o quê, né? O malabarismo agora vai ser grande. Essa é a única desculpa. Porque era um resultado só. Agora são 2, são 3, agora são 5, são 6. E olhando pro campo, não dá pra dizer que não estão querendo, não. Porque o próprio PSG começou numa rotação muito alta, que tem essa bola do Kvaratskhelia logo com 5, 6 minutos. Começa até melhor, acho que o PSG os primeiros 10, 12 minutos, quando o Botafogo encaixa a marcação, meio que acaba, vai acertando, vai ajustando, começa a encaixar contra-ataque. Hoje o Chelsea é a mesma coisa contra o Flamengo também, querendo o jogo, distribuindo pontapé, os caras brigando, encarando o Jorginho. Da vida lá. Porra, não querem? Que história é essa, Luiz Henrique ontem desesperado no banco de reservas do PSG, gritando com o time. Como é que não quer? Claro que querem jogo. Donnarumma reclamando com o John ao fim do jogo. Pois é. Eu não lembro de ninguém falar, eu não lembro de ninguém falar quando o Santos tomou de 4 do Barcelona, não lembro de ninguém falar, não, mas é fim de temporada no Brasil, era pra eles estarem de férias, tá todo mundo cansado. Ninguém deu essa desculpa. Sim. A gente deu pancada no Santos, né? Todo mundo deu, a gente, como deu pancada quando o Fluminense tomou de 4 agora do City, e ninguém falou o seguinte, é fim de temporada, era pro jogador do Fluminense estar no Natal, não é nada disso. Foi um jogo só, ninguém falou isso, o jogo e acabou, cara. Porque agora teve isso, né? Quando o Fluminense empatou em 0x0 com o Borussia, mas é um jogo só. Aí logo depois, Botafogo 1x0 no PSG, mas é um jogo só. Aí agora o Flamengo 3x1, mas é um jogo só, mas peraí, quantos jogos? Um só, a gente vai. Teve o Palmeiras com o Porto. Fluminense com o Borussia. Já são 4. Esse recorte de 4 jogos... Não, é o que tá acontecendo. É a regra, é o que tá acontecendo, não é exceção. Fala, Sormani. Não, e o Fluminense amassou o Borussia. Amassou. Foi igual o Palmeiras com o Porto. Acabou 0x0, mas o resultado mais justo desses 2 jogos seriam vitórias dos times brasileiros. Acabou, velho. Ô Zé, você foi perfeito. Quando os times brasileiros perdem lá no final do ano para os times europeus, ninguém fala que os times brasileiros estão cansados. Ninguém fala. Agora esses Enzos da vida vão ficar usando essa desculpa para justificar essa farsa que é esse futebol europeu, entendeu? É bom? Claro que é bom. Mas o gap não é tão grande assim não, gente. É isso. Torno a dizer, Flamengo e Palmeiras disputando a Premier League não acabariam abaixo de 4º lugar. Não acabariam. E iam bater campeões várias vezes. Até pelo investimento, né? Se você tá numa liga mais forte, com mais dinheiro, você monta um time ainda mais forte, né? A gente tá pegando no contexto nosso, que tem menos dinheiro, uma moeda mais fraca, que você vende seus principais jogadores, é difícil você manter, e ainda assim a gente faz frente. Eu acho que o maior mérito do futebol brasileiro é a gente formar, perdemos cedo demais, e mesmo assim a gente conseguir repor a altura de maneira tão rápida. Porque a gente fabrica, já tá o Estevão indo embora, o Igor Jesus já tá vendido, e vai ter reposição, vai chegar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, os times vão estar... O próprio Botafogo perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada, continua sendo um time competitivo. Então, assim, é muito mérito, porque a gente trabalha na adversidade o tempo todo. A gente não trabalha sobrando dinheiro, não trabalha... O nosso maior mérito é formar bons jogadores. A gente pode até criticar se falta oposição aqui, oposição ali, olhando para a seleção brasileira, se a gente tem algum problema, até de pensar muito no mercado europeu, de formar para vender para os caras, porque é um mercado, é um negócio, então os clubes às vezes formam muito voltado para a venda, mas assim, a gente forma. Tanto que os melhores times europeus, inclusive, têm jogadores brasileiros. Sim. Até o europeu, quando a gente vai elogiar, é o Real Madrid, do Vinícius Júnior, do Rodrigo, do Endrick, do Militão. Então, assim... Barcelona do Rafinha. É isso. A gente vai olhar o tempo todo, se tem o Savinho no City, o Ederson no City. Todos os times fortes da Europa têm jogadores brasileiros. Então, assim, e esses jogadores voltam. E nem todo jogador que é bom tem que jogar na Europa. A gente tem que perder essa mania de precisar de uma chancela europeia para falar que o jogador é bom. Eu acho que isso vai pesar muito depois dessa Copa do Mundo, olhando para a seleção brasileira, para o Ancelotti, porque a gente viu esses últimos 20 anos, talvez, basicamente só jogador da Europa convocado e um ou outro brasileiro ali, muitas vezes, até para fazer uma média com torcida, jogo no Brasil, etc. Eu acho que esse olhar vai mudar. Dessa necessidade de um carimbo europeu para achar que o jogador tem capacidade ou não de jogar na seleção brasileira. O Botafogo é um time que tem poucos jogadores de seleção e fez o que fez com o PSG. Ô, Sormani, não sabemos se isso vai acontecer, né? Mas a chance é bastante considerável da gente ter os 4 brasileiros nas oitavas de final. A gente ter os 4 times entre os 16 do mundo, né? Nas oitavas de final. Aliás, 3 do Rio de Janeiro, hein, Sormani? 3 times do Rio. O futebol do Rio tá por cima. Meu amigo. Não, a gente tá brincando, mas é real. Não, mas o Flamengo passeou pra cima do Chelsea, o Fluminense passeou em cima do Borussia, embora não tenha vencido. E o Botafogo ganhou do PSG ontem, jogando da forma que tinha que jogar, fazendo o seu jogo. Aquilo foi uma estratégia pensada. E não sofreu. E deu certo. E a história é essa. Os caras tiveram 75%. Amigo, não é campeonato de quem tem mais a bola. Exatamente. 75%. Dane-se negócio de 75%. O placar é 1-0. E bota lá 3 pontos e acabou. Né? É campeonato de quem bota mais a bola na rede. Foi assim, 1-0. Então, os times do Rio, a gente tem que falar, né? Então lá, tem 3 times do Rio
que devem passar. Não sei se o Fluminense vai fazer o papel dele amanhã e depois ainda tem mais um jogo. Vai passar, né, Zé? Não sei, mas vamos ver. Temos que esperar, né? A gente aqui ninguém ganha nada de véspera, né? Flamengo tá fazendo o papel dele, Botafogo muito surpreendentemente tá com 6 pontos, liderando o grupo, mas não tá classificado ainda, né? Não. Ele não pode ser goleado pelo Atlético de Madrid. Não pode perder a partir de 3 de diferença. Ele pode perder até 2-0. Para entrar em segundo. Se empatar ou vencer, é o líder do grupo. Se o Botafogo empatar, passa em primeiro. Mas sabe o que eu gosto que você fale aí, que você me representou demais no outro dia, aquela tua outra fala, até botei aqui na época no ar. Fala pra gente de novo aquele negócio, para de comprar camisa do Barcelona pro teu filho, camisa do Real Madrid, camisa do Chelsea, compra do Flamengo, do Santos, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, do Corinthians. Pelo amor de Deus, cara. Ora, cara. O filho da gente torce pra quem? Pra tal time? Dá a camisa desse time pra ele, acabou. Você comprou a primeira, a segunda, a terceira, você compra a retrô. Quem fica andando com camisa de Barcelona? Que isso? Fica andando com camisa de Real Madrid, de Liverpool, de City, de Bayern de Munique. Tenha essa paciência. A gente tem que zelar pelas nossas raízes. Nós temos que olhar pra gente mesmo. A gente tem que parar com esse negócio de achar que sempre a grama do vizinho é melhor. Não é assim. A nossa grama está bem aparada, gente. Vocês estão vendo agora. E outra coisa, hein? Espero que o Ancelotti esteja vendo esse campeonato. Porque parar de ficar convocando aí Joelito da vida para a seleção brasileira. Richarlison sem condição. O que o Richarlison está fazendo na seleção? Porque está na Europa? Tá jogando bola o Richarlison, cara? Sumiu, não estou ouvindo mais vocês, Zé. Fala, professor Mani, alô, agora. Fala. Tava falando do Richarlison. O que tá convocando o Richarlison sem condição, cara? Porque ele tá na Europa? Pelo amor de Deus, cara. Certo. Então, você vai... Gente, Gregory e Marlon Freitas. Esses caras talvez formem a dupla de volante mais eficiente do futebol brasileiro. Nunca tiveram uma chance na seleção brasileira. Para ficar levando o Joeliton. Para ficar levando o Paquetá. Tem dó, gente. O Paquetá já teve numa Copa do Mundo e já mostrou que não sabe nada. Ele pode completar o grupo? Beleza, pode. Mas ele é ruim. O Paquetá é ruim. Eu lembro dele no Flamengo, pô. Eu lembro dele. Aí consegue vender. Vai para nossa, o Paquetá. Nossa, o Joeliton. Ô, Zé, com todo respeito, você sabe que eu acho o André. Desde a época do Fluminense. Eu não acho esse jogador bom jogador. Ele é um back baixo. Não tem chegada no ataque. Porra, esse Gregory é um monstro. O Marlon Freitas é um monstro. Você entendeu? Mas o André não está sendo chamado, né? Os dois participaram foi chamado também. Gregory e Marlon. Eu discordo de você. Eu acho, não, nessa última não. Eu acho o André muito bom. Mas eu não acho ele inquestionável. Você tem razão em relação a isso. Não é porque ele foi para a Europa que tem que ser chamado. Ele não foi chamado, não. Ele não foi convocado pelo Ancelotti nessa. E talvez a maior diferença que tem entre futebol brasileiro, sul-americano, mas principalmente brasileiro, que é mais a nossa praia, e europeu, muitas vezes é o físico. E aí você tem os caras que, como o Gregory e o Marlon Freitas, são dois monstros. Tanto a volta do Casemiro, para mim, representa um pouco disso. Sim. Porque a gente tem um perfil muito pequeno de jogador, a gente forma muito ponta, então a gente não tem centroavante, sempre aquele garoto levinho, de habilidade, de beirada, mas falta aqueles caras ali para dar uma sustentação no meio de campo. Às vezes você tem que testar. Pô, tiveram 4 anos pra isso, 3 anos pra isso, né? Você tem os caras ali pra ganhar a oportunidade. Você tocou num ponto importantíssimo que eu vinha falando até também nos meus conteúdos aqui também, é o seguinte, os times brasileiros, o meu temor nessa Copa do Mundo era a questão física, a questão de intensidade, né? Porque é difícil competir com os caras. Sim. Aí o Fluminense jogou uma partida com uma intensidade na lua, que nunca vi jogar assim. É a melhor partida do ano do Fluminense, inclusive na parte de intensidade. O Botafogo fez a mesma coisa ontem, eu previ isso. O Flamengo fez a mesma coisa hoje. E aí, meu amigo, aí não dá. Aí não dá pros caras. Aí não dá pra competir. Porque a gente iguala no que eles são melhores. É isso. E no resto, é difícil o cara, o Cucurella, né, o garçom lá da pelada do aterro, querer concorrer com... Amigo, não vai concorrer, cara. E não é porque só brasileiro sabe jogar, não. O Arias sabe jogar uma barbaridade, mas ele joga num time brasileiro. O Arrascaeta é a mesma coisa. E por aí o Igor Jesus. E aí igualou, amigo, no físico, igualou na intensidade, fica embaçado pros caras. E aí tem mais um ponto, até partindo do Gregory e Marlon Freitas, muita gente fala da compactação do PSG. No gol do Botafogo, quando o Arthur tem uma dificuldade para dominar a bola, começa uma disputa intensa de meio campo. Sim. Quem ganha é o Botafogo, com o Arthur, aí o Gregory já passa pro Marlon, e o Marlon, na característica dele, encontra o Savarino, que é o 10, para achar o Igor Jesus, que faz um belo gol pro Botafogo. Aí cria-se também, além do jogador físico, o jogador brasileiro com entendimento tático, porque durante muito tempo falaram, e realmente, durante algum tempo, o europeu estava à frente taticamente do brasileiro. E nesta Copa do Mundo, nós estamos vendo um Botafogo que, sem a bola, consegue controlar muito bem o melhor time do mundo, fez 5-0 na escola italiana, na final da Champions, e no dia seguinte você vê um Flamengo contra um Chelsea que é menos forte que o PSG,
tendo a condição de jogar com a bola. Então você vê 2 níveis de jogo, vê uma diferença entre o jogo do Botafogo e do Flamengo, mas taticamente os dois muito bem, cada um dentro daquela característica que o jogo pedia. Estamos vendo também jogadores até com cognitivo mais adequado para esse tipo de jogo que tanto pedem. Ô, Sormani, sabe quem tá nos assistindo aqui? Mandou um abraço aqui pra você. Venê Casagrande. Falou, tô mandando um abraço. O Venê. Tá aqui nos vendo. Um abraço, grande Venê. Manda um abração pra ele. Valeu, Venê. Velho. Obrigado pela Sormani, volta pro Rio, Sormani. Você faz falta aqui, rapaz. Você faz falta aqui. Aí, viu? Pessoal lá de Copacabana, pessoal da Lagoa, lá do Jazz, todo mundo perguntando por você aqui, rapaz. Cadê o Sormani? Zé, sabe o que eu lembrei outro dia? Sabe o que eu lembrei outro dia? Da garçonete do McDonald's. Da balconista, né? Não era garçonete. Da balconista. E aquela lá também, da pizza lá, né? Você ia no mercado lá na pizza. A menina lá que é do raio-x do Santos Dumont também. É isso aí. Ô, Sormani, você vai ficar mais um pouquinho com a gente, Sormani? Quero que você fique com a gente um pouquinho mais, Sormani. O pessoal vai entrar agora lá no Posso ficar mais um pouquinho, mas eu tenho que ir pra academia ainda. Tem um atestado. Boa. Já quer jogar de volante, Sormani, eu falei a propaganda do teu canal, que você fez um vídeo hoje que tá dando mais de 1 milhão de views, é isso mesmo? Eu não vi esse vídeo, não. Não? É propaganda enganosa? Você gravou vídeo ontem sobre a vitória do Botafogo? Ou será que é o nosso corte que tá dando 1 milhão? Não, deve ser o recorte nosso aí. Tá. Eu vi você falando de manhã. O velho só fala merda. Velho não, tá indo pra academia. Tá indo pra academia. Ô, Sormani, então, antes de eu te liberar, só te perguntar o seguinte, Sormani. Time brasileiro, tem chance de chegar à final? Opa! Claro que tem. Depois disso, nós estamos vendo. Quem é que pode tomar a vaga aí do time brasileiro? Você fala assim, nossa, esse time não dá pra gente encarar. Dá pra encarar qualquer um. Eu no começo da competição, eu achava que dava pra chegar nas quartas de final. Mas depois do que eu tô vendo, da personalidade dos times brasileiros, dos jogadores firmes em campo, não se acovardando, não temendo nada, a torcida brasileira dando um show nas arquibancadas dos Estados Unidos, todas elas. Que coisa linda! Então, gente, o ambiente, a atmosfera todinha é favorável aos times brasileiros. Então vamos aproveitar isso, pô. E vamos ganhar esse negócio aí. Já pensou a final brasileira? Seria maravilhoso. O maior Fla-Flu de todos os tempos. Calma aí, mano. Cara, a gente brincou, o pessoal falou pra caramba quando a gente fez aqui o nosso Fla-Flu, imagina? Ó, eu vou achar aquela foto que tá com a camisa do Fluminense lá naquele programa lá que tava todo mundo vestido de Fluminense, lembra isso? O cara lá, o Ben já falou. O Ben já postou, falou assim: por quê? O Fluminense na M total, o Flamengo voando. Fala, amigo, é o seguinte: não há uma chance do Fluminense ganhar, não existe. Se o Fluminense ganhar, amanhã vem todo mundo de Fluminense aqui. 1-0 Fluminense. Na época que aquele filho do seu amigo só era tricolor, né? Aí, amigo, tá todo mundo no programa inteiro fazendo todo mundo com a camisa do Fluminense. Não, Zé, eu não sei se você se lembra. Eu falei, se o Flamengo jogar de costa, ele ganha do Fluminense. Foi isso? Olha, eu acho que eu tenho essa foto. Vou mandar pra produção aqui. Foi 1-0 Fluminense. Oi. Futebol muito bom. Inacreditável, cara. Ai, meu É Deus. isso aí que aconteceu ontem. Zé, deixa eu falar um negocinho. Ah. Deixa eu falar um negocinho. Hoje, tava pensando nesse negócio. Pô, senhor Bani, mas você é santista, você tá torcendo pros brasileiros? Eu tô, claro que eu tô. Vou torcer pro europeu? Eu vou torcer pro asiático? Vou torcer pro time aqui da América do Sul? Não, tô torcendo pro Brasil. Ah, mas aí os times ganham. A gente não tem que torcer pros adversários perderem. A gente tem que torcer pros nossos times melhorarem. Eu preciso torcer pro Santos melhorar, que é o meu time. Não adianta eu torcer contra o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o Palmeiras. Que eles ganhem e elevem o nível do futebol aqui, para que as pessoas passem a olhar o futebol de outros times, como Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo olham. Porque eles lá em cima, eles elevam o nosso patamar. Eu não vou torcer contra. Eu vou torcer para o meu time melhorar. Eu não vou torcer contra o outro, de jeito nenhum. Bom, acreditando sempre e deu no que deu. Olha os times que venceram o PSG nessa temporada e não sofreram gol. Apenas 4. Arsenal, Bayern, Liverpool e Botafogo. Tá brincando? Pode colocar aí, pode colocar na mesma foto. Vamos pro Rio de Janeiro, nós vimos os torcedores chorando, emocionados e tem de mesmo comemorar demais uma partida como essa. E nós vamos conversar com o Jufo, ele vai trazer a emoção direto do Rio de Janeiro, do pessoal que comemorou demais e que sofreu também durante a partida. Fala, Jufo, tudo bem? Bom dia, bem-vindo ao Sport Center.
Oi, Marcelo, amigos do Sport Center, bom dia. Eu vivi aquela emoção na praia de Copacabana ontem à noite, depois do apito final, torcedores chorando, jogando cerveja pro alto, uma festa danada. Mais de 8 mil pessoas estavam na praia comemorando essa grande vitória histórica do Botafogo. E no dia seguinte, aqui no Rio de Janeiro, não tem outras cores que não estejam na rua, que não seja o preto e branco. E a galera animada já veio à loja oficial do Botafogo, porque depois de uma vitória dessa, todo mundo fica empolgado pra vir comprar aqui uma camisa, uma lembrança, pagar uma promessa. Olha o tamanho da fila. A loja tá cheia. Tô aqui com meu amigo, tudo bem? Como é seu nome? Ari. Ari, veio pagar promessa ou veio só comprar uma camisa porque ficou empolgado? Só dar uma renovada no armário. E vai ter alguém especial, Igor Jesus? Vai pegar uma camisa dele? Acho que eu vou dar do Igor Jesus pra eternizar a passagem dele no Botafogo aí. Tô achando você meio rouco, hein? Então eu gritei um pouquinho antes. Deu pra... Passou um pouquinho, né? Passei um sufoco, mas foi. O Botafogo é sempre assim, é sempre sofrido e sempre mágico. Ah, então, tá todo mundo meio rouco aqui, uma galera com uma cara meio de ressaca, mas todo mundo veio comprar camisa também. Meu amigo aqui, como é seu nome? Lucas. Veio comprar camisa também, renovar o armário? E dar uma renovada no guarda-roupa. E vai ser do Igor Jesus ou algum outro jogador? Tem que ser, pô, tá na história. Mas é promessa, assim, quem fizer o gol? Não, não foi promessa não, mas é o cara que tá jogando, que tá sendo o cara do Mundial pra gente aí. Você também tá com uma carinha da ressaca aí. Cara, não foi difícil pra dormir, foi difícil dormir depois de ontem. Eu tô praticamente virado, mas vim aqui pra dar uma renovada no guarda-roupa. É isso, Marcela, dá uma olhada aí na galera, ó. Fila grande, todo mundo querendo comprar uma camisa do Igor Jesus, aquela personalização que bota os nomes, as letras do Igor Jesus, ó, o I, o G, o R, o O, vai acabar daqui a pouco, a galera tá correndo aqui pra renovar o guarda-roupa depois de uma vitória desse tamanho, todo mundo quer sair com a estrela solitária no peito, ainda mais uma camisa mais recente, né, Marcelo? Claro, valeu, hein, Jufo, obrigada, daqui a pouco voltamos a conversar, mas é isso, assim, tem que colocar o Igor Jesus, tem que colocar o Renato Paiva, tem que colocar o time inteiro do Botafogo, porque é claro que não é uma vitória do Igor Jesus, é aquela execução perfeita de um treinador que tinha uma estratégia muito bem montada também. Exato, Marcela. E pra mim não há nada mesmo que possa desmerecer a vitória do Botafogo. Foi uma vitória incontestável sobre o PSG. Não há reparos a se fazer. Muita gente pode vir com vários argumentos. Ah, mas o PSG não tá levando tanto a sério o Mundial. O PSG estreou contra o Atlético de Madrid, uma das maiores defesas do mundo. Um clube europeu fez 4-0 sem tomar conhecimento. Mas o PSG poupou 4 titulares da escalação inicial. Foi uma estratégia do Luiz Henrique. O técnico do PSG preferiu um time mais físico, um time com jogadores mais inteiros e até administração de grupo, rodízio, pensando no Mundial como um todo. E podem falar também sobre o Botafogo, e até se a gente olhar desfalque, o Dembélé não jogou, não era o PSG campeão da Champions. E o Botafogo campeão da Libertadores não tinha Almada, não tinha Luiz Henrique, não tinha Bastos, que foram pilares da campanha no ano passado. Então, falar dessa vitória do Botafogo sob um viés de desmerecimento ou tentar atenuar o que aconteceu, ou até a forma de jogo proposta pelo Botafogo, o Botafogo adotou a estratégia correta. Sim. Se defender, resistir ao PSG, reconheceu que havia um time superior do outro lado, que acabou de ser campeão da Champions, e como o Luiz Henrique falou, foi o time que melhor se defendeu contra um time super ofensivo, que tem posse de bola, que tem muito repertório e fez tudo certo. Então, hoje é um dia ruim para quem... Os adversários, para os haters. Não, para os haters... Dia ruim para os haters do Botafogo. E para quem tenta diminuir essa vitória, que é uma vitória gigantesca, que tem de ser muito comemorada e não há, repito, nem um reparo a se fazer na proposta de jogo do Botafogo, na maneira como jogou e o principal, sofreu 2 finalizações no gol, com um plano de jogo muito bem executado por todos os jogadores. Pois é, porque o plano de jogo, Donk, quando você vai enfrentar uma equipe superior ao Botafogo, e foi de esportes, não se engane, o PSG é superior ao Botafogo. Aliás, o PSG é superior a praticamente todas as equipes deste planeta. Mas ainda assim, quando você vai encarar uma equipe deste tamanho, você tem de fazer esse plano de jogo. O negócio é que nem sempre dá certo, nem sempre é da maneira como você organizou, como você pensou. Dessa vez o Botafogo foi perfeito. E isso só aumenta o mérito. Claro. Você reconhecer a superioridade do adversário faz parte e querer achar, não, vamos de igual para igual, acho que o Botafogo teria perdido se o jogo tivesse abordado de forma diferente. E a execução foi perfeita, a entrada do Alan como volante, muitas vezes dando a cobertura quando precisasse fazer um combate ali pelo lado. O Arthur e o Savarino, assim, a entrega deles, atuaram muito pouco com a bola. O Savarino, nos poucos lances que teve, dá o passe pro Igor Jesus fazer o gol. O Arthur até num lance de contra-ataque que ele não consegue dar sequência, que ele tem cãibra. Acho que aquele lance é muito simbólico da entrega desse time, da organização. A partida de Barbosa e Jair beira
beirou a perfeição, assim. Não conseguiu fazer, o PSG não conseguiu finalizar. Quando a gente falava de vitórias, muitas vezes, de brasileiros em Mundial, como tinha sido a última do Corinthians, a gente falava de atuação monumental de goleiro, como foi do Cássio. Ontem não foi o cenário. O Botafogo se defendeu muito bem, forçou o PSG a mais de 30 cruzamentos, que não é a dele, justamente por ter ficado desconfortável. Tô com o Breler. Você pode pontuar coisas de calendário e tudo mais, mas isso não tira em absolutamente nada o mérito dessa vitória gigantesca do Botafogo. Em alguns momentos olhávamos para o Luiz Henrique, era um Luiz Henrique que não sabia o que fazer mais com o PSG, que acaba forçando o time a fazer o que eles não conseguem fazer sempre, que não é a estratégia de jogo do PSG, ficar cruzando bola. Vamos para o Rio de Janeiro para saber como é que está o torcedor do Botafogo neste dia seguinte. Será que eles voltaram a trabalhar? Aqui em São Paulo, muita gente emendou o feriado, né? De Corpus Christi, e muita gente acabou emendando a sexta-feira. No Rio de Janeiro, se foi mais ou menos parecido, Ju, tá todo mundo ainda comemorando, ainda de ressaca, depois da partida de ontem, e a festa deve ter ido até tarde. Bem-vindo mais uma vez. É isso, Marcela. A festa foi até tarde. O pessoal tá emendando o feriado aqui no Rio de Janeiro também. Aproveitou para curtir com a família. Quem gosta de correr, como o caso da nossa querida Ivana Negrão também, Bruno Vicário, nossos corredores, sabem também que esse final de semana a cidade está mais cheia por conta da Meia Maratona do Rio, um evento muito importante no calendário dos amantes de corrida, mas os botafoguenses acho que não foram muito para a corrida não, porque aproveitaram até tarde e curtiram essa vitória histórica. A cidade amanheceu preto e branco, todo mundo saindo orgulhoso com a camisa do Botafogo, e quem quis renovar veio aqui para a sede visitar o clube e também comprar uma camisa do Botafogo. Estou aqui com meu amigo André, que assistiu o jogo ontem. Foi difícil dormir depois? Cara, foi realmente uma loucura grande, né? Acho que ninguém imaginava esse placar, nem o maior time de torcedor que a gente estava nessa vitória. E agora vamos em busca realmente de algo maior, né? De conquistar o mundo, se Deus quiser. Vamos continuar com esse espírito e vamos chegar lá. Agora que ganhou do PSG, pode vir quem quiser, né? O próximo é o Atlético de Madrid, vai sofrer com certeza. E o resto pode vir que... Pânico de ninguém. Quem aparecer, vamos ganhar. Bayern de Munique, Real Madrid, ninguém dá medo. Sei nem quem são esses aí. Quem aparecer, vamos pra cima. E o Igor Jesus vai comprar uma camisa dele hoje? Merece depois do gol ontem, não? Cara, é um craque, né? Vem jogando muita bola, não é de hoje. Certamente é o melhor 9 do Brasil hoje em dia. Se tiver aqui ainda, vou comprar. Não sei se vai ter, né? Deve estar a procura muito grande, mas se tiver, vai ser dele. Tem que voltar pra seleção brasileira, né? Aí é o Ancelotti chamar, né? Ele viu o jogo ontem com certeza. Se tiver visto, vai chamar. Então, empolgação aí, ninguém mais tem medo de Bayern de Munique, Real Madrid, pode vir quem quiser agora. Vitória por 1-0 sobre o PSG, confiança do torcedor alvinegro tá lá em cima, Marcelo. Pois é, Ju, fui tentar mesmo, né? Como não? Temos aí a defesa do Botafogo contra o PSG, 23 desarmes, 47 rebatidas, 8 interceptações, bloqueios de finalizações 7, duelos defensivos 68, duelos aéreos 16 e posses recuperadas 43. Esses números, e muitas vezes os números mentem, eles dão a impressão de que foi um atropelo do PSG em cima do Botafogo, o Botafogo foi lá, conseguiu um gol e aí conseguiu a vitória. E não é desse jeito, não foi desse jeito. Eu imaginava, inclusive, que depois do gol do Igor Jesus, o PSG conseguiria abafar ainda mais, ir para cima do Botafogo com tudo, e o Botafogo iria sofrer. Tinha gente, inclusive, esperando a virada do Botafogo até o último minuto. Vai vir 2 gols, vão vir 2 gols aqui e o PSG vai passar por cima. E não foi o que aconteceu. Vimos, inclusive, um Botafogo que sofreu menos do que eu estava imaginando. O futebol é jogado com e sem a bola, né? São duas fases. E dentro do que era jogado, o que seria jogado ontem, acho que o Botafogo executou a estratégia de modo perfeito. Acho que se tivesse abordado de outra forma, o risco era muito grande de ter perdido. E talvez até perdido de forma contundente. Então, acho que foi uma leitura perfeita do Renato Paiva. Eu até tinha pensado na possibilidade do Cuiabão e não do Alan, pensando em fortalecer a marcação pelo lado, mas o que ele executou acabou sendo ideal. Acho que a leitura do Paiva foi perfeita, tanto na execução da estratégia, quanto na formação tática da equipe, né? O Gregory muito bem ali, protegendo espaço frente à área, porque o PSG, além da virtude, é um time com muito recurso, que além de ter um lado muito forte, né, com seus laterais que apoiam bastante, ter pontas habilidosas, é um time que roda a bola com qualidade e muitas vezes faz gols da entrada da área. Foi assim, por exemplo, do Fabian Ruiz contra o Atlético de Madrid. E não teve esse espaço. Qualquer ação que o Vitinha pudesse controlar, isso foi neutralizado com a presença do Alan por ali. Então, assim, foi executado a estratégia de forma perfeita. Se você ficar olhando números, às vezes eles podem refletir o que foi o jogo, mas eles também podem passar uma mensagem enganosa. Porque dentro do que cada um pensou o jogo, para mim o Botafogo foi superior. Não é a ficar olhando a posse de bola, o número de finalizações, mas você não teve tantas finalizações assim do PSG. E a estratégia do Botafogo, até usando o clichê, foi jogar por uma bola, ou coisa disso, até porque teve outras possibilidades de ter feito gol, ainda que sem tanto perigo assim.
Então, acho que o Botafogo fez a leitura perfeita, executou, assim, de forma magistral a sua estratégia. Acho que, lógico, para você vencer um time que é o melhor do mundo, tem que ter muita coisa alinhada. O PSG não estava no seu melhor dia. Acho que todo mundo ali foi muito bem. Acho que eu não consigo pontuar ninguém do Botafogo dentro do que era a proposta do jogo que tenha jogado abaixo. Você pode falar da dupla de zaga que foi acima, do Gregory, do Savarino com assistência, o Igor Jesus com faro de artilheiro, mas todo mundo esteve bem dentro da proposta e acho que foi tudo muito bem alinhado para o Botafogo ter uma atuação irretocável e, assim, os adjetivos a gente vai ficar repetindo aqui, vai ser difícil encontrar um que dimensione o tamanho dessa vitória. A gente fala que para você vencer um time como o PSG, você precisa estar numa noite muito inspirada. E quando a gente fala inspirado, podemos falar de uma inspiração na parte defensiva também. E viver uma noite quase perfeita. Foi isso que o Botafogo viveu ontem. Conseguiu executar de uma maneira quase perfeita o que foi proposto pelo Renato Paiva. Temos aí o destaque defensivo, tá? O Barbosa foi o líder em desarmes, rebatidas, recuperações, posse também. E essa mancha aí, mais escura, né, a área de cobertura defensiva da equipe. Ou seja, não ficou o tempo todo atrás, né? Estacionou o ônibus na frente do gol. Todos aqueles memes que o pessoal tava de construir muro na frente do gol. Esquece isso, porque não foi exatamente o que o Renato Paiva estava pensando para a partida. E colocamos, então, esses números fazendo uma comparação do PSG contra o Atlético de Madrid, né? Contra a Inter. Contra a Inter na Champions e contra o Botafogo, ok. Então, colocamos aí, ó, contra a Inter, que foi o 5-0, 58,7% a posse de bola, 23 finalizações, 8 finalizações no alvo, 9 grandes chances e 31 ações na área rival. Contra o Botafogo, 74,2% de posse de bola. Mas olha que interessante, finalizações 16, finalizações no alvo, 2 grandes chances, 2 e ações na área rival, 32 ações na rival, um pouquinho ali, mas um Botafogo muito eficiente, Breiner. Então, isso explica muito porque o botafoguense está comemorando essa vitória como um título. Porque o Botafogo derrubou o atual campeão da Champions e que foi campeão no mês passado, que vem nesse embalo. E é muito simbólico tudo isso, porque fazia 13 anos, quase 13 anos, que um brasileiro não ganhava de um europeu no Mundial. E isso, para o orgulho do futebol brasileiro, tem um impacto. E o Botafogo foi lá e competiu muito bem para ter uma vitória muito merecida. Mas eu tomo cuidado de, mesmo nesse momento de catarse, não colocar a vitória do Botafogo como uma redenção do futebol brasileiro. Para mim, entre as grandes equipes europeias e as grandes equipes brasileiras, ainda há uma diferença considerável, muito pelo aspecto econômico. E quando a gente fala isso, a gente também exalta os brasileiros, porque os melhores brasileiros atuam na Europa. Mas isso não quer dizer que a vitória do Botafogo, pela maneira que foi, não deixa alguns sinais. E, para mim, essa vitória sobre o PSG deixa uma lição valiosa para a seleção brasileira. Porque na Copa do Mundo do ano que vem, se o Brasil enfrentar Espanha, Portugal, França, Alemanha, Holanda, e não falo só de europeus, mas Argentina, Uruguai, seleções que já têm um trabalho mais estruturado, seleções que gostam muito de jogar com a bola, que têm uma posse muito bem estruturada, e for nessa loucura, né? Não, vamos jogar, aqui é Brasil, vamos pra frente, vamos atacar, é jogo ofensivo. Essa escola brasileira, a chance de perder é muito maior do que de conseguir sucesso numa Copa que vai ter um peso também pro Brasil, né? De igualar o maior jejum de todos os tempos. Então, por isso, eu vejo que o Ancelotti também precisa olhar para o que o Botafogo fez e, se quiser jogar de igual para igual com essas seleções, reconhecendo que hoje o Brasil está uma prateleira abaixo das principais seleções do mundo, esse é o caminho ideal. Jogar igual o Botafogo contra o PSG, para a seleção, aproximaria do que hoje o Brasil pode fazer de melhor, que é o jogo reativo. Pela característica dos jogadores, pelo estágio do trabalho do Ancelotti, pela escola do Ancelotti, ele já chega à seleção dizendo: eu sou italiano, eu valorizo um bom sistema defensivo. E o que o Botafogo fez com o Renato Paiva foi um sistema defensivo beirando a perfeição. E é o que falta e a consciência do que pode competir, e é o que falta muitas vezes para a seleção brasileira. Saber olhar para as características do adversário do outro lado e impor um outro tipo de jogo, se desafiar como o Botafogo se desafiou. O Botafogo com Paiva
muitas vezes fez com os adversários o que o PSG fez ontem. Pressão com a bola o tempo inteiro, muita posse. E o Botafogo abriu mão dessa característica para jogar de uma outra forma igualmente competente. Então não tem nada de feio no que o Botafogo fez. Não. Pelo contrário, o Botafogo soube jogar com suas armas e para mim é isso, é uma referência para a seleção na Copa do Mundo no ano que vem. Claro, é uma maneira de jogar. Inclusive, a maneira como o Botafogo entra contra o PSG, eu imaginei que o Atlético de Madrid entraria assim contra o PSG. E não é o que acontece e toma uma sapecada mesmo, né? E assim, você olha mesmo equipes com pretensões defensivas contra o PSG e europeias da elite, a gente está falando de Inter de Milão, de Atlético de Madrid, não conseguiram fazer. Para mim, aquela tela que a gente comparou, e eu acho muito legal aquela tela, em relação à comparação dos números da final da Champions contra o jogo de ontem, quando você olha que a Inter, mais do que os gols das situações, em que o PSG criou 9 grandes chances, isso foram só 2 contra o Botafogo. A gente não está falando aqui de uma atuação em que, muitas vezes, como aconteceu contra o Corinthians, por exemplo, e o Chelsea, como São Paulo e Liverpool, que você tem que falar muito da atuação dos goleiros. Que não fossem eles... A gente vai falar de 1, 2 boas defesas, mas nenhum milagre do John ontem. E eu não estou querendo diminuí-lo, muito pelo contrário. Estou querendo enaltecer o sistema defensivo como um todo. E a elite da Europa muitas vezes não estava conseguindo. Tudo bem, passou um tempo da final da Champions, tem o desgaste, o calor, mas, mais uma vez, são fatores que são justos serem pontuados. Mas serem também muito enaltecidos, eu acho até desrespeitoso com a enorme atuação e execução da estratégia que foi feita pelo Botafogo. Estratégia dentro da mudança tática. Acho que foi fundamental tirar o Mascherano e colocar o Alan da forma como foi. Um time muito inteligente para impedir essa circulação de bola com qualidade. O PSG cruzou 31 vezes ontem. Na maior parte dos jogos da temporada passada, nos jogos que ele mais cruzou, o único que ele venceu foi contra o Dunkerque da 2ª divisão na Copa da França. Ou seja, o Botafogo fez o PSG atuar de uma forma que não é a forma que ele está confortável. Isso é importante pontuar, né, Donk? Porque as pessoas vão dizer, mas o PSG não jogou bem porque cruzou muito. Não. O comportamento do Botafogo condicionou isso. O Botafogo induziu o PSG a cruzar muitas bolas e não é o perfil. Até o Calçade destacou ontem, acho que é válido repetir, se você pegar o número de cruzamentos somados contra o Atlético de Madrid, contra a Inter na final e nos 2 jogos contra o Arsenal da semi da Champions, soma esses 4 jogos, o PSG cruzou 28 vezes nesses 4 jogos. Ontem ele cruzou 31. Então o Botafogo induziu, ainda que de uma forma defensiva, mostra a grandeza dessa atuação, porque ele induziu o adversário, melhor time de futebol do mundo, a jogar de uma forma que não é a ideal. Ainda que tenha todas as questões que a gente apontou, de desfalque, de calor e tal e tudo mais, acho que isso não ameniza a forma como o Botafogo foi inteligente, as atuações individuais brilhantes dos jogadores. E, lógico, ainda se tem um torneio inteiro pela frente, acho que não estou aqui para discutir, não, agora mudou a ordem do futebol mundial. Não é por aí, não é essa discussão. Mas enaltecer uma atuação que foi gigantesca, de um time que se mostrou capaz de competir com a elite do futebol e que fica muito grande. Porque a gente também tem que falar de classificação. O Botafogo ficou numa situação muito boa de ser líder e podendo perder até para o Atlético de Madrid e se classificar. E ainda assim se classificar, né? Era o que falávamos, olha, se o Botafogo conseguir se classificar, vai ser uma zebra, esquece essa história. Esquece, deixa isso para um outro momento de conversa, essa conversa, ela envelheceu muito mal. Bom, é um torcedor que está muito emocionado, eu quero falar com vocês, inclusive, dessa sequência de campeonato, como é que o Botafogo, a partir de agora, encara essa sequência de campeonato? Porque chegou até aqui naquela jeito. Vamos ver o que conseguimos fazer nessa fase de grupos e depois umas oitavas. Veremos como dá para continuar o campeonato se passasse para as oitavas. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link para você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.